Fala galera, beleza? Tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Começamos mais um vídeo do canal Metal Musicast e nesse vídeo eu vou contar para vocês uma história curiosa que aconteceu comigo quando eu fui entrevistar o guitarrista da banda Sepultura, Andreas Kisser. Fiquem até o final desse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Antes de entrar no tema do vídeo, deixa eu dar um recado bem rápido para vocês. Vocês estão vendo esse cenário aqui muito top, onde eu estou gravando os vídeos. Aqui é a loja Von Eisen, fica na Moca, na rua Guaimbé 306. Vou colocar aí na descrição do vídeo as redes sociais deles. Dê uma conferida aí, eu curto pra caramba, já faz vários anos, espero que vocês curtam também. Agradecendo sempre o apoio que o Luiz, meu irmãozaço, está dando aí para o canal, junto com a Karina, beleza? Qual foi a minha história com o Andreas Kisser? Eu sempre fui um fã de Sepultura desde a época em que eles lançaram o Beneath the Remains. Imaginem vocês, um garoto de 15, 16 anos ali, que era o meu caso, já curtia metal, quando o Sepultura começou a despontar no cenário internacional do heavy metal. Aquilo para nós foi muito importante. Hoje a gente vê o Sepultura aí pronto, com todos os seus álbuns, é respeitado, beleza. Mas na época era muito mais do que isso. Era até uma certa afirmação de autoestima para nós. A gente viu uma banda brasileira viajando o mundo, fazendo turnês na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Isso para nós era mais do que só música. Se fosse só música já estava bom, mas era mais ainda que isso. Depois eles vieram com o Arise, foi sensacional. A banda foi tocar no Rock in Rio, começou a aparecer na grande mídia. De uma forma ou de outra a gente curtia ver aquilo acontecendo. E o Sepultura fez um show aqui na Praça Charles Miller, na frente do Pacaembu, que foram 30 mil pessoas. Infelizmente uma pessoa perdeu a vida ali, também se enfiou numa briga, já não era bonzinho também, já foi se meter em confusão ali e deu essa infelicidade. Eu tava lá, eu não vi isso acontecendo, eu vi um corre-corre de repente, mas teve tanto corre-corre naquele dia, a polícia chegava metendo o cavalo em cima de nós, jogava a multidão para um lado para o outro, que eu nem estranhei, não sabia que isso tinha acontecido ali. Mas eu tava lá. Em termos de som, de onde eu assisti, nem foi um show assim tão bom. Foi feito muito no improviso, a MTV que organizou, foi a céu aberto, de graça, foi uma confusão. Mas aquilo firmou o Sepultura muito no cenário mundial, deu muita história aquele show. Depois os caras trouxeram o Chaos AD, aí com o Chaos AD os gringos começaram a pagar mais um pau ainda pro Metallica, fizeram um show aqui no Hollywood Rock, na turnê desse álbum. Eles foram chamados pelos fãs. O Hollywood Rock não chamou o Sepultura, a produção não tinha escalado eles. Ia tocar a banda Live, o Ugly Kid Joe e o Robert Plant, ex-vocalista do Led Zeppelin. E não tinha Sepultura, mas os fãs se organizaram no abaixo-assinado, mandaram tanta assinatura para a produção do Hollywood Rock que os caras incluíram o Sepultura. Eu estava lá, foi um show memorável também. Tocou a banda Live primeiro, foi um show bacana. Depois veio o Sepultura. Foi fenomenal o negócio, galera. Foi sensacional. Os caras tocaram todas aquelas músicas que eram também muito inovadoras do Chaos AD. Começaram com Refuse Resist, depois entraram com Territory. Foi um set sensacional. Só que o Max Cavalera foi provocar os policiais, né? Ele, antes de tocar a música Polícia dos Titãs, ele foi provocar, ele xingou os policiais militares. Eu lembro muito bem que tinha 2 policiais militares do meu lado, na arquibancada, tinha muita polícia, e ele xingou os policiais militares. Ele dedicou a música a esses, e falou um palavrão lá, um ou vários palavrões, né? E eu vi os policiais já tensos do meu lado, eu já percebi que aquilo ia dar coisa errada. Tanto é que eu já até me afastei, fiquei próximo de ir embora, porque, como eu disse a vocês, teve a banda Live, teve Sepultura, depois veio o Ugly Kid Joe e o Robert Plant. Quando acabou Sepultura, eu fui embora. Eu não assisti Ugly Kid Joe, uma banda que eu não gostava, e não assisti Robert Plant, porque eu não gostava também da carreira solo dele. E eu fui embora. Mas eu sei que depois as coisas ficaram tensas lá, e ficaram tensas para o Sepultura, que foi preso. A banda foi presa no final daquele show, porque o Max Cavalera entrou com o filho dele, que era o Zion. Hoje o cara acho que é baterista de uma banda aí, até faz som com o pai, já está com 20 e poucos anos, né? A gente está falando de um festival que foi em 1994. E o Zion, ele mostrou o Zion lá, era um bebezinho de menos de um ano para o público, e o Igor Cavalera entrou com a bandeira do Brasil, que tinha costurado no meio um S do Sepultura. E por isso eles foram presos. Eles foram presos por alterar um símbolo nacional. Tiveram que ficar em delegacia. Isso deu uma repercussão na mídia, a mídia criticou muito o Sepultura
E na verdade, eu creio que eles foram presos porque o Max provocou os policiais militares. O Max também fez outra coisa muito polêmica. Ele, em um certo momento do show, ele falou: depois dessa música aqui, eu quero que o Morumbi seja fechado para reforma, dando a entender que os fãs tinham que destruir o Morumbi, quebrar as instalações do estádio. E muitos fãs começaram a fazer isso mesmo. Alguns fãs, né? Começaram a tirar aquelas placas de madeirite que ficam embaixo para não pisar na grama do campo. Deu uma certa confusão. O Max deu uma agitada ali e realmente aquele show foi tenso, mas foi histórico por vários motivos. Fui assistir eles no Olímpia também, fui comprar ingresso na Woodstock. Foi assim, como eu falava, né? Foi uma bitomania. Os caras chegaram lá para tarde de autógrafo e quebraram vidros, os fãs queriam entrar pela janela. O Sepultura foi um fenômeno mundial, galera. Talvez hoje as novas gerações não tenham essa noção, mas foi. Depois veio o Roots. Os gringos gostaram ainda mais. Eu não curti tanto o Roots como eu gostava do Chaos AD. Bom, pensando em tudo isso, eu era um grande fã, eu consegui entrevistar alguns anos depois. O Max já tinha saído da banda, a banda era o Igor Cavaleiro, o Andreas Kisser e o Derek Green e o Paulo Júnior. E eu tinha um amigo que fazia uma rádio pirata no Tatuapé, e ele conhecia o Andreas. E num bate-papo aqui, numas ruas aqui do bairro, eu falei pra esse meu amigo: pô, deixa eu entrevistar o cara um dia, ele é teu brother, teu amigão. O cara falou: beleza, vou falar com ele. E depois o meu amigo me ligou e disse para eu ir numa quadra de futebol de society, aqui na Zona Leste de São Paulo, uma terça-feira. Ele disse: vai lá que eles vão te dar uma entrevista, porque eles vão estar jogando futebol. Você espera acabar o jogo, senta lá, fala uns 10 minutinhos com o cara, faz sua entrevista e vai embora. Beleza. Eu fui, peguei um gravadorzinho de fita pequena, que jornalista usava na época. Eu não tinha esse negócio de gravar em celular e tal. Eu estou falando aqui, final dos anos 90. E ele topou, cheguei lá muito educado. Eu falei: pô, eu tô te incomodando, você desculpa, vou fazer aí uma entrevista rápida com você. Ele falou: beleza. Ele falou: faz o seguinte, você paga a cerveja no final. Eu não bebi nada, mas ele foi pedindo cerveja. E a entrevista durou 2 horas. O cara é muito gente boa, muito educado, muito profissional. Porque eu entrevistei ele, eu levei folhas e folhas de perguntas. E ele dava respostas extensas. E eu fiquei pensando na época, enquanto ele respondia para mim, eu pensava: esse cara é o cara do Sepultura, que tem toda essa relevância, que eu já contei para vocês. E ele não tá falando com um jornalista da Rede Globo, de uma grande emissora, de um grande veículo de comunicação, mas ele tá falando com um carinha que vai escrever para um site alternativo. E ele tá aqui sentado há uma hora e meia, falando tudo, dando ótimas respostas, com muita atenção, querendo fazer aquilo se tornar uma boa entrevista. E claro, eu pedia cerveja, ele tomava. Você pedia garrafas de cerveja, ele ia tomando. Eu pedia, ele ia tomando, que é a única coisa que ele tinha me pedido. Ele tomou ali, ó, não lembro agora, galera, mas umas 10, 12 cervejas. Chegou no final, beleza. Tinha uma hora que tinha que chegar no final, porque se deixasse eu ficava conversando com o cara a noite inteira. O cara, gente boa demais. E eu ali um pouco com aquele jeito tiete, né, ainda um pouco fã demais. Apesar de eu trabalhar com profissionalismo, eu fiquei um pouco nervoso, um pouco tenso de estar ali com o cara. E eu dei a mão pra ele no final: pô, Andrés, obrigado, cara, você é o cara. Guardei meu papel ali na mochila, meu gravador, pus nas costas, eu tava com meu carro estacionado ali do lado da quadra de futebol, corri pro carro e fui embora. E ele ficou ali com as garrafas de cerveja vazias e ficou ali parado um tempo. Eu até, quando estava manobrando para ir embora, vi ele ainda parado lá na mesa. E depois, quando eu estava em casa já, que eu me toquei que eu não paguei as cervejas pro cara. Eu fiz a entrevista, a única coisa que ele me pediu foi para pagar as cervejas. O cara tomou uma dúzia de cerveja, não sei quanto dá, e eu dei um calote no Andreas Kisser. Eu fiz a entrevista, uma entrevista de 2 horas, digna de grandes veículos de comunicação. O cara foi atencioso, profissional, só me pediu para pagar cerveja e eu fui embora e dei um calote no cara. Hoje eu tenho amigos em comum com ele, vou mandar esse vídeo. Eu tenho certeza que tem um amigo meu que conhece muito bem ele e vai assistir esse vídeo. Meu amigo, você que sabe de quem eu tô falando, fala para ele que eu quero pagar a cerveja depois de todos esses anos, para ele dar uma entrevista aqui pro Metal Musicast, que agora eu peço a cerveja, não tomo porque não bebo mesmo, e pago dessa vez para ele. Galera, essa foi uma das histórias que eu tenho aí com alguém do mundo do metal, do mundo do rock. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, deixem seu like, inscrevam-se, deixem seus comentários, entrem nas redes sociais da Fomaisen. Tamo junto, forte abraço a todos vocês.